Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E hoje vamos dar seguimento à leitura do Evangelho de Lucas. Nós estamos lendo a versão de Lucas do Sermão da Montanha. E nós vamos, portanto, ao capítulo 6 e leremos hoje 2 versículos, o versículo 37 e o versículo 38. Vamos à palavra de Deus. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Pois bem, no dia de hoje nós ficaremos somente com estes 2 versículos. Queridos, a colocação de Jesus neste texto é uma colocação imperativa. Não é sugestiva, não é leve, como nós falamos nestes últimos dias, para sermos como o Pai Celestial, que é benigno, aliás, os versículos que antecedem isso. Nesta tentativa de Jesus mostrar a realidade moral, a nova verdade do reino de Deus que estava ali sendo apresentado nesta primeira pregação de Jesus para aqueles homens e mulheres que esperavam no reino de Deus, no reino messiânico, e havia a expectativa, será que este era o Messias que nós esperávamos? E na palavra de Jesus, agora ele enfatiza algumas colocações humanamente para aquelas pessoas, dizendo: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis. Então, a colocação de julgar, condenar, soltar e dar são 4 colocações nestes 2 versículos, fechando um contexto. O que eu quero dizer com isso? Não estão ligados às coisas que falavam antes, necessariamente, não diretamente, vamos colocar assim, não diretamente ligada ao versículo anterior e não diretamente ligada ao versículo e o texto que segue. Parece um pensamento fechado. Então, o Senhor nos manda não julgar, não condenar, soltar e dar. 2 negativos, 2 positivos. E essas colocações não estão feitas em realidades espirituais. Veja, quando a gente julga coisas naturais, a gente julga as pessoas por alguma coisa que fez. Quando a gente, qual é o próximo? Condena, é o mesmo sentimento, julgar e condenar. Julgar antecederia o condenar alguém, né? Depois, soltar, ou seja, libertar esta pessoa de alguma culpa ou deixar a pessoa livre. E o dar é tirar de nós e passar para alguém. Todas estas colocações nesses 2 versículos não está falando sobre coisas espirituais. E por que eu digo isso? Porque alguma teologia que tem se apresentado e alastrado no meio evangélico toma proveito de alguns textos bíblicos, este não é o maior deles, mas é um deles, em relação ao dar, em relação ao contribuir, em relação ao eu e você semearmos algo no reino de Deus para receber mais. Ora, vamos aprender deste texto 2 coisas. A primeira coisa é de que o dar aqui está em um contexto humano das coisas naturais. Ou seja, não pode-se, a partir deste texto, tirar e dizer, olha, dê para o reino de Deus, para a evangelização, para as missões, e você vai receber grandiosamente de Deus na sua prosperidade da sua vida. Não, não é este contexto. Não estou dizendo que em nenhum momento a palavra de Deus não possa incentivar-nos a contribuir com a obra do Senhor. O texto de Paulo, muitas vezes, ele fala sobre este assunto. Mas aqui o contexto é o mesmo de julgar, condenar, soltar e dar. Portanto, Jesus está falando no lidar com as pessoas. Jesus, nesta prédica como um todo do Sermão das Montanhas, fala às pessoas da moral do reino de Deus, que é superior
a lei deste novo concerto superior à lei que era o antigo concerto. Claro, ele aqui não fecha o assunto dos dois concertos, mas ele começa a dar uma luz na profundidade deste novo concerto, dessa nova geração que ele, o Messias, estava trazendo nesta nova dispensação. Ora, então o que eu quero aprender com você neste dia é de que o dar neste texto tem um contexto das coisas naturais de um para o outro. Veja, a palavra de Jesus diz, não julgue para que você não seja julgado. Esta sim parece muito com a lei da semeadura, que nós chamamos assim, não é? Tudo aquilo que o homem semear é aquilo que o homem vai colher. É o mesmo sentimento moral. Neste caso aqui, claramente dizendo aquilo que nós vamos fazer ao nosso próximo. É aquilo que nós vamos ver acontecer nas nossas vidas. Estamos, mais uma vez, e pela última vez eu digo, falando no contexto deste texto de coisas naturais, não coisas espirituais. Não se está falando da obra de Deus, não está se falando de semear e esperar milagres, está se falando de que aquilo que você semeou, veja o texto, por favor. Não julgue, não sereis o quê? Julgado. Em que contexto? Pelos juízes, por Deus? Não. Não julgue ao seu irmão e não vai ser julgado pelo seu irmão. Claro, para Israel todos eram irmãos, eram a mesma nacionalidade. Não condene para que você não seja condenado, e não sereis condenados. Soltai e sortar-vos-ão. Ou seja, a justiça do Senhor para com seu povo provê de que aquilo que a gente faz, Deus permite que nesta vida nós recebamos sobre as nossas vidas. Portanto, o positivo aqui, que é o de soltar e dar, a Bíblia diz você vai receber também. Agora, eu achei interessante, e talvez você possa até se perguntar, por que o dar está tão caprichado aí na resposta de Jesus? Você viu isso comigo? No texto do 38, ele diz, dá e ser-vos-á dado, mas não para aí. Ele diz, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Ou seja, quando a gente dá, o que volta para nós, ou seja, primeiro ele diz ser-vos-á dado, ou seja, vai voltar alguma coisa para mim e para você. Do mesmo jeito que o julgar e o condenar. Amém? Mesma coisa. Mas ele diz que esta medida vai ser, de alguma maneira, essas palavras nos trazem um sentimento de especial. E eu me perguntei, não sei se eu tenho a resposta de Deus para este assunto, mas eu me perguntei por que é especial. E o que eu encontrei em mim é que de tudo isso, hoje, pelo menos na minha vida como crente neste mundo, quando a palavra me diz para não julgar, eu não acho tão difícil, porque eu me entendo também pecador, eu entendo necessidade. Enfim, não é tão difícil não julgar, não é tão difícil não condenar, não é tão impossível soltar, liberar alguém. Mas dar para nós sempre foi, nós seres humanos, tirar do nosso, desfalcar algumas vezes para dar a alguém é algo extraordinário. É uma prova de amor, é uma prova de obediência ao Senhor. E o Senhor recompensa de uma maneira especial. Quando nós damos, nós recebemos. Não é outra medida, não é em milagre, não é em dons espirituais, não é em riquezas absolutas e provisão para o resto da vida dos milhões. Não, irmãos. O Evangelho não chama isso, diz tão somente que se de coração, como nós somos chamados por Jesus, nós damos livremente, nós não julgamos. Veja a conexão destas palavras, por favor. Nós vamos receber esta mesma verdade. Glória a Jesus. Então, nós receberemos uma boa medida, uma medida sacudida, transbordando, uma medida especial. Mas não fala extraordinária, mas daquilo que nós demos. O Senhor proverá para nós e dará uma certa abundância. Porque aí ele termina com a medida da justiça. Veja como o Senhor encerra mais uma vez com aquilo que ele é. Deus é justo. E ali estava Jesus, o Filho de Deus. E ele diz, terminando o versículo 38, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo.
aquilo que nós fizermos nestas áreas que Jesus colocou, e também poderíamos aplicar para outras, na nossa humanidade, no nosso relacionamento uns com os outros. Por favor, entenda, nada do que está aqui está falando do relacionamento com Deus. Quem pode dizer amém entendeu isso? Estamos falando do relacionamento com o nosso próximo. A medida, Jesus diz, terminando com a sua justiça, com a mesma medida, né, com que nós medirmos, é a mesma medida que medirão para nós. Então, a justiça de Deus estabelecida e que nós possamos obedecer, já que somos transformados e o Espírito Santo de Deus habita em nós, nos capacita para viver a realidade do reino de Deus que já está entre nós. Glória a Jesus, que possamos ser estes, que não julgam. Claro, este julgamento não é para discernimento, né, mas para condenação, como ele diz aqui, não julga, não condena, porque isso quem faz é o Senhor. Amém? Solta e dá para abençoar o próximo e que Deus possa nos usar em nome de Jesus para sermos este segmento da igreja que Jesus veio implantar na terra, em nome de Jesus. Amém.